Boa tarde a todos. A paz de Deus, de Jesus, esteja com todos nós. Nós vamos fazer a nossa prece de abertura, lembrando aí que é muito importante o que as nossas irmãs estavam falando aí sobre a campanha do material escolar, né? Quando a gente educa a criança, no futuro a gente não precisa punir o adulto. Então, às vezes é tão pouquinho, mas para essas famílias é muito importante ele não deixar ninguém de fora da escola. A própria doutrina espírita é a aplicação da pedagogia espírita. Prova que Kardec, com 14 anos, já era professor, escreveu vários livros, né? E Pestalozzi, Kardec era discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi até hoje é estudado nos cursos de pedagogia das universidades no mundo afora. Foi um grande pedagogo, né? Então toda a base para a gente transformar a sociedade e a família são sempre duas coisas. A educação básica nossa, dos pais em casa, a educação, a família e a educação moral, né? E a escola vai dar essa formação que a gente precisa também, e aí por isso que a gente não pode deixar essas crianças sem esse material escolar, né? E aí a gente aplica a famosa frase do Fora da Caridade não há salvação, né? Então, Mestre Jesus, obrigado por esse dia 29 de janeiro, agradecer pelo dia, agradecer pela chuva, somos os eternos pedintes e em muitas situações esquecemos de dizer gratidão pela vida, pela nossa querida Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, pela nossa família, pelos filhos. Mestre Jesus, te agradecemos pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Gratidão por tudo. Gratidão pela oportunidade de poder chegar aqui na tarde de hoje. Gratidão pelas nossas provas, que são oportunidades da gente melhorar. E que assim seja. Então, o tema da tarde de hoje é do livro do Raul Teixeira, Minha Família, O Mundo e Eu. Muito interessante esse livro do Raul, como outros livros, né? Entre eles, um outro livro que se chama Desafios da Vida Familiar, que vai falar do planejamento que tem da nossa família. Tudo que a gente está passando na vida atual, com a família atual, nesse livro fala do planejamento que existe. Tudo é planejado. Não existe acaso. Não existe acaso, né? Então, o tema é um tempo para os teus. Por que desse tema? Por que desse capítulo falando sobre esse assunto? Muitos de nós achamos que para criar um filho no dia de hoje é mais importante o financeiro do que o acolhimento, do que o amor, do que um abraço, né? Inclusive aqui no texto fala sobre isso, né? Ainda que se ofereça aos filhos todas as vantagens que o dinheiro pode oferecer, e aí a gente vai estragar eles, principalmente nós pais que às vezes somos chantageados e a gente às vezes acaba cedendo, né? Com a questão de celular para as crianças nos primeiros anos de vida. É o maior erro que a gente pode fazer. Os estudos científicos estão mostrando que os filhos, até uma determinada idade, eles não poderiam nem ter acesso ao celular. Outros estudos agora mostrando o celular da gente não ficar nem no quarto onde a gente dorme, por causa da emissão da irradiação que tem, né? Para que jamais experimente carências ou desejos não atendidos. A existência deles será vazia, porque sempre eles vão estar pedindo alguma coisa. Monótona será vazia, né? Monótona e extremamente perigosa, caso não haja o suporte da educação de boa qualidade. O afago do afeto. O que é esse afago do afeto? Um abraço, dizer que a gente ama eles, dar limite para os anjinhos. Os nossos filhos precisam do que, gente? Além de amor, limites, valores, né? Caso não haja o suporte da educação de boa qualidade, o afago do afeto, o acompanhamento cuidadoso, o norte moral que alicerça os deveres da paternidade
e da maternidade no planeta. Né? Se te torna possível oferecer à tua família as facilidades de uma rota existencial sem sacrifícios econômicos, é justo que lhe estenda essa bênção. Nada obstante, não deverás olvidar os compromissos morais que tem para com ela. Gente, o dinheiro ele não traz felicidade. A maior parte das pessoas que tem muito dinheiro, eles não são felizes. Eles vivem isolados do dinheiro, com medo que alguém está sempre pedindo alguma coisa, ou esquece do que Jesus veio nos ensinar quando ele nasce numa manjedoura. O governador do planeta Terra, ele não nasceu num palacete de ouro. Ele nasceu numa manjedoura, para dizer o quê? Que os espíritos mais evoluídos precisam de humildade e simplicidade. Então, o dinheiro, muitas pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, eles têm enormes problemas, né? Enormes problemas. O Chico viveu uma vida simples. O Chico, Raul Teixeira, Divaldo, Bezerra, nenhum deles ficou, Kardec, nenhum deles ficou com o produto financeiro da venda dos livros, nenhum deles. Porque o que a gente tem que fazer na doutrina espírita? A gente aplicar o que está ali no Evangelho, dai de graça o que de graça recebeu. O médium ele não pode ser remunerado. Cada um de nós tem que ter a profissão, né? Então, por que terás que responder por tuas atitudes e feitos para com os familiares à consciência cósmica, né? Então, Jesus, que é o caminho, modelo e guia, gente, ele veio nos dar o exemplo da simplicidade, da humildade. E o que o ser humano mais trava defeitos até hoje? O problema do orgulho, do egoísmo, da falta de fé. A ciência dando a cura dos vários tipos de câncer para tudo, a robótica, a inteligência artificial. E o ser humano na parte moral, a gente cada vez se atrasando mais. As pessoas doentes, com depressão por causa das redes sociais, por causa do dinheiro, por causa das coisas materiais, a preocupação de todo ano ter que trocar um carro. Mas será que esse carro vai no caixão quando a gente morrer, gente? Vai junto? As aplicações financeiras, né? Não te negues a criar ou encontrar espaços no teu dia a dia para o convívio com eles. O que é esse convívio? É tentar levar eles para a escolinha, tentar buscar, né? Contar historinhas que nem os pais da gente contavam para a gente. As fábulas de Esopo, os irmãos Grimms, pequenas histórias, em voz alta, porque a palavra tem uma força muito grande. Eles vão chantagear a gente com o celular? Vão. Mas é uma questão da gente conversar com eles. E impor o quê? Limites. Né? Fundamental é que o casal de esposos não perca os sentimentos encantadores da fase do namoro, que encontre sempre um tempo para dialogar, para rir, para que se olhem nos olhos, renovando deste modo o suave e nutriente propósito do amor. O que os nossos colegas da psicologia, psiquiatria e outras áreas, os profissionais que trabalham com comportamento de casais, tempo que só o casal precisa tirar para ele, só o casal, marido e mulher, e o tempo com todos os familiares juntos, né? A qualidade do tempo, né? É importante que os esposos não conversem apenas sobre despesas, gastos, notas de compra e impostos a pagar, né? Nós temos um problema muito grave no Brasil da educação financeira. De cada 10 casais que se separam no Brasil, 7 é por problemas financeiros, por falta de planejamento. Cada 10, 7 é por não falar sobre dinheiro. Mas a gente tem todas as tecnologias disponíveis, inclusive no celular. Aplicativos, planilhas em Excel. E a conta sempre é simples na vida da gente. É sempre gastar menos que a gente ganha e guardar alguma coisa. Que nem a historinha que tem antiga, que eu não lembro qual autor que é a história da cigarra e das formigas, que durante o inverno elas ficam guardando a comida para o inverno rigoroso. As historinhas antigas, com essa que a gente pode contar para as crianças, né? Então, a gente precisa um pouco desse dinheiro para sobreviver, para manter a família, sim. Mas isso tem que ser, não pode ser a rotina da família, né? Valiosa é a oportunidade que os pais têm de estar com os filhos, desde pequeninos,
criando neles o costume e o gosto pela convivência no corpo familiar. E aí entra o que, gente? Nessa convivência? Rezar junto. Evangelho no lar junto. O Chico, numa publicação muito antiga, ele diz assim, não obrigar a criança, mas convidar ela. E tem lá, eu tenho guardado até hoje sobre isso aí, às vezes em algumas situações até dar uma bolachinha ou outra para a criança, para tentar que ela fique junto ali durante o Evangelho no lar. Né? Então é acordar junto, falar de Jesus quando acorda. Jesus deu mais um dia para a gente. Quem é Jesus? O caminho, modelo e guia. Morreu na cruz para nos salvar. E esses valores morais que a gente tem que resgatar dentro da família, gente. E quando a gente não dá valores e limites para a criança, vocês estão vendo o que está acontecendo todo dia. Né? As falas de carinho, eu te amo. A gente não tem que ter vergonha de dizer para um filho que a gente ama eles. Tem filhos que ficam com vergonha se o pai e a mãe dão um beijo, um abraço em público. O que está acontecendo com a nossa sociedade, com as famílias? Eu beijo na mão da minha mãe todo dia, quando eu peço a bênção para ela. Minha mãe com 82 anos. Por que não beijar um pai e uma mãe? São eles que dão a vida para nós. Tem filhos que têm vergonha do pai vir dar um beijo à mãe, gente. Mas sem eles a gente estaria aqui. Então a gente tem que resgatar o básico, a parte da moral, os limites, os valores, a vida em família, né? Os gestos de ternura entre beijos e afagos, marcas de intimidade e de confiança, são capazes de enriquecer de modo muito significativo o relacionamento entre pais e filhos, por se sentir alimentados de amor no lar. Não serão tentados a aceitar. Quando a gente dá amor, carinho, respeito, exemplo no lar, não serão tentados a aceitar com a avidez do carente as ofertas de traficantes de droga e de vendedores de ilusão sexual, que rodeiam muitas vezes sobre cândidos disfarces no burburinho da vida social. As crianças, os adolescentes, às vezes para fazer parte de um grupo, é oferecido a droga. Né? Mas a gente não pode desviar do caminho da gente. Quando a criança é bem educada em casa sobre drogas, sobre o problema das doenças que o celular está causando, ela vai saber os limites dela e ela não vai desviar do caminho. Né? Não procure os teus filhos só para cobrar-lhes desempenho na escola ou nos desportos. E a gente também não pode trocar com eles presentes para eles estudarem e passarem. É obrigação nossa ter um bom desempenho escolar, não tem que dar nada. A gente tem que dar carinho, amor, dar o material escolar e botar os anjinhos estudar. Desligar a TV, cortar celular, não tem que dar nada em troca, é obrigação nossa como filho ser um bom exemplo na escola. Passar de ano é nossa obrigação. Por quê? O esforço que um pai e uma mãe faz com o filho, às vezes fazer um curso superior, os pais que saíram da roça, os filhos estudarem, deixando toda a natureza, a vida livre, para vir para a cidade, na poluição, né? Dado o teu tempo precioso, daquele que tens para administrar a tua existência. Qualidade de tempo. Deus faz tudo perfeito. Das 24 horas, a gente teria 8 horas para trabalhar, 8 horas para estudar e 8 horas para dividir com a família. Visitar familiares, fazer caridade. Só que muitos não dormem, por quê? Está olhando como é que estão as curtidas nas redes sociais. Está esperando alguém para fazer um comentário. Está esperando não sei o quê. Aí esquece de ler, esquece de pegar uma boa obra espírita para ler. Né? Por exemplo, as pessoas que já são mãe e estão com filhos na adolescência. Tem um livro do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Mostra ali nesse livro o estrago durante a gravidez, quando a gente não aceita a gravidez, o pai ou a mãe. Ali relata as experiências científicas até o útero da mãe. Por isso que a gente, até os 7 anos, é o período para a gente recuperar coisas perdidas durante a gravidez da esposa.
Porque a criança às vezes já nasce revoltada. No momento em que ela está ali na barriga da mãe, o espírito percebe tudo que está acontecendo, tudo. Por isso que às vezes acontece até alguns abortos naturais. Porque a criança vê que ela já está sendo rejeitada. Né? Então a qualidade de tempo é relembrar de visitar os familiares, pegar um telefone e ligar para alguém que está de aniversário. Tudo está ficando no tecnológico. As pessoas mandam mensagem no WhatsApp. No dia do meu aniversário, uma pessoa da família mandou uma mensagem. Deve ser assim: não aceito mensagem do WhatsApp. Tira um minuto e me liga. Tudo está ficando impessoal. A lei do progresso que está aqui no Livro dos Espíritos, gente, e a lei de trabalho estão aí, tudo bem. Mas não pode ser tudo virar em função da tecnologia. Visitar um familiar, gente. Caminhar, ir para a natureza, andar de pé descalço. Escutar de manhã cedo, às 4:30 da manhã. Às vezes, quando eu acordo, por causa de alguns animaizinhos abençoados lá, que começam a cantar nesse horário, a gente vê o canto dos pássaros. O galo alertando que está começando a clarear o dia. Tudo tem um equilíbrio nos 3 reinos, né? Mas algumas pessoas não dormem mais. Não dormem. É as telas, gente. Os nossos colegas terapeutas e outros profissionais agradecem que os consultórios estão cheios. Por quê, gente? Falta amor, falta diálogo, falta voltar aos velhos tempos de tomar um chimarrão com alguém, de visitar o familiar, de vir para a casa espírita estudar, de selecionar o que está passando na televisão, no rádio, no jornal. A doutrina espírita se apoia muito na fé raciocinada, a razão. Tudo que está chegando de informação pelo rádio, televisão, jornal, a gente colocar o crivo da razão, gente. E rezar. Não brigar com o lado A ou com o lado B. A gente rezar, pedir pelo Brasil. Um dos grandes espíritos que protege o Brasil é o Dr. Bezerra. Quando desencarnou, foi permitido que ele fosse para outros planetas, tamanha a evolução dele. Mas ele pede para continuar protegendo o Brasil. Então a gente rezar, evangelho, tirar tempo para tomar um café com um amigo, dar uma caminhada, né? Coisas simples que não envolvem o quê? Dinheiro. É a gente usar melhor o nosso tempo, gente. Né? Essa semana eu fiz uma brincadeira com um familiar. Disse: deixa eu te dar um abraço, vai que eu morro durante a madrugada. Quase apanhei pelo que eu disse. Mas a gente às vezes não se dá conta que cada dia a gente tem que tentar viver como se fosse o último. Como se fosse o último. Não deixar para amanhã para a gente perdoar, não deixar para amanhã para ter como único ídolo Jesus. Essa foto maravilhosa que está aqui. Né? Mas tem uma irmã que trabalha aqui na casa, que ela está na plateia, que ela já pintou vários quadros de Jesus. E uma tia minha, que morreu 3 anos atrás, que frequentou aqui quase 30 anos, me presenteou com um desses quadros que eu tenho lá em casa. Então, esse é o verdadeiro ídolo nosso, Jesus, Maria, mãe de todas as mães. Esses são os ídolos, gente. Não os ídolos dos festivais de música que incentivam droga, quebrar guitarra. Esse é o ídolo, gente, que prega o quê, gente? Amor. Perdão, humildade, simplicidade. Então a doutrina espírita, gente, para a gente encerrar, é a gente ter mais qualidade de tempo, gente. Né? E na plateia, a gente sempre gosta de falar isso, né? Se tem algum irmão que perdeu algum familiar durante a semana, a gente nunca perde. Eles retornam para o verdadeiro lar. E a gente lembrar deles de coisas boas. Os almoços do domingo, o café da manhã com o pai e a mãe, os almoços em família, os aniversários. A gente lembrar dessas coisas boas. Não lembrar da doença, não lembrar do hospital. Jesus está sempre nos colocando pessoas na vida da gente que nesses momentos vão nos animar, vão nos carregar no colo. É como a oração de São Francisco, quando diz assim: mestre, mas em alguns momentos tinha só 2 pegadas na areia e tu me abandonaste. E ele disse: não, eu nunca te abandonei. Jesus nunca nos abandonou.
foi o momento em que eu te carreguei. Então, quando a gente perde alguém, claro que a gente sente a falta física de perder um pai, uma mãe, um filho, mas depois de um tempo, gente, eles são os anjos que nos protegem. É eles que no leito de morte vêm nos buscar. É eles que vêm ali, quando a gente está chegando no momento, nos preparando para a gente voltar. Então, mais tempo, né? O título fala, né? Um tempo para os teus. A família, gente, é a base de tudo. Nada vai para frente se nós não resgatar os modelos que a gente aprendeu com os pais, a psicoeducação pelo olhar que a gente tinha dos pais e avós. Era o olhar. Né, gente? É ou não é? Então, a doutrina espírita, gente, também sempre deixa um convite para vocês. Como ela está aberta a todos vocês que estão aqui na plateia, venham estudar nos grupos aqui da casa. Eu olhando assim para a plateia, eu vejo pessoas que passaram pelos grupos de integração lá muitos anos atrás, hoje trabalham na casa, são palestrantes. O convite fica extensivo a todos vocês. Né? Não tem prova, não precisa ter curso superior. Precisa só boa vontade de vir. E com o tempo, gente, a gente tentando melhorar. O que Jesus quer da gente? A prática do bem. Para fazer o bem, o que a gente precisa fazer? Amor, caridade, reforma íntima, orar e vigiar, evangelho no lar, né? E agradecer mais em 2026, gente. E reclamar menos. Todos nós. Né? Então eu vou chamar a nossa irmã, né? Ela cantar com a gente aí, né? Hoje não tem no quadro, mas aí a gente acompanha ela, né? Que Deus abençoe a todos aí no 2026, né? As portas do Jesus de Nazaré estão à disposição de todos vocês para trabalharem com a gente aqui, gente. Não vamos deixar para a próxima vida, né? Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que invoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta e não a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.
que a Cris falou aqui, né? Palmas sempre para Jesus, né? Que Ele que nos dá a vida e a gente, através dos ensinamentos dele, a gente pode compartilhar com vocês para a gente ter uma vida mais equilibrada, com mais qualidade de tempo, né? Então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Depois a gente tem o passe na sala ao lado, né? Então, é o momento da gente mentalizar quem não veio, encarnado e desencarnado, né? E dizer a Ti, Mestre Jesus, só gratidão pela nossa querida Sociedade Espírita Gesmazaré, gratidão pela doutrina espírita, que é a pedagogia do amor, e aos ensinamentos de Jesus, sem nos amedrontar, falando de um amor puro de um pai para com um filho, falando da educação como a base de tudo, falando de um tempo, um aproveitar melhor o tempo em nossa vida, com os valores de Deus, com os valores de Jesus, com os valores do fora da caridade, numa salvação, o ajuda-te que o céu te ajudará, aprendendo de Ti, Pai, o valor da oração, o valor da gratidão, o valor da família, do trabalho, a lei do progresso, a lei de justiça, a Ti que rendamos na tarde de hoje, Pai, desse dia 29, a gratidão por tudo, por esse corpo perfeito que nós temos, os olhos que nos destes, enxergamos através deles todas as maravilhas dos 3 reinos, animal, vegetal e mineral. Através deles vem a janela da alma, nosso paladar, a nossa boca que transmite a fala, expressando o pensamento através da fala. O nosso aparelho digestivo, nosso aparelho circulatório, o pulmão, tudo desse corpo, dessa maravilha, é o exemplo da Tua presença, Pai, em todos os dias da nossa vida, nos dando condições para que entendamos que a dor e as doenças não são castigos, são oportunidades que cada um de nós tem de relembrar a nossa missão aqui na Terra, que é seguir os Teus ensinamentos, do amor, da fé, da esperança, do perdão, um olhar para o positivo, os pensamentos positivos, um olhar de gratidão por Caxias do Sul, Pai, pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. E a gratidão a Ti por essa doutrina maravilhosa, que ensina, educa e esclarece. Obrigado, Pai, por tudo. Que cada um volte mais alegre, mais esperançoso, sempre acreditando em dias melhores e sempre procurando seguir mais Jesus. A Ti, Mestre, que rendamos tudo e a Deus nessa tarde. E que assim seja.